Amém, queridos irmãos, chegamos à sexta-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é O Batismo de Jesus e o Chamamento dos Discípulos. O título da sexta-feira, Cristo quer crescer em nós. E o versículo, João 3,30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Assim como João, Senhor, nós declaramos na nossa vida, importa que o Senhor cresça e que cada vez mais nós diminuamos. Que tudo que vem de nós, o nosso ego, a nossa vida da alma, diminua até a morte. Que só reste aquilo que vem do Senhor, aquilo que a Tua palavra produziu em nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ainda vemos na nossa vida muito do nosso ego, muito do nosso eu, queremos ainda muitas coisas para nós mesmos. Por isso, Senhor, trabalha em nós, que de fato o Senhor possa crescer, que tudo seja feito para a Tua glória e que cada vez mais, Senhor, nós aprendamos as lições da cruz, as lições de negar a si mesmo, de negar a vida da alma para seguir o Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, possa nos capacitar com Teu Espírito a ser tais pessoas que vivem por Ti e para Ti, não mais por si mesmas. Obrigado, Senhor, obrigado, pois hoje há esperança para nós por causa do Teu Espírito, da Tua palavra. Por isso, Senhor, continua falando conosco, hoje, amanhã, até a Tua volta. É a Tua palavra cheia de Espírito e vida, o fluir do Teu Espírito que nos faz negar a nós mesmos e seguir o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, quando nós falamos sobre a quinta-feira, terminamos falando sobre João Batista, que começou muito bem, cumpriu muito bem aquilo que o Pai havia lhe comissionado, mas quando o Senhor Jesus chegou, quando o Senhor Jesus começou o seu ministério após o seu batismo, a atitude de João deveria ter sido abandonar os seus discípulos, ou melhor, não abandonar, deixá-los sem direção, mas se sujeitar ao Senhor. E assim também sujeitar os seus discípulos a serem discípulos do Senhor, a seguir o Senhor. Mas nós não vemos isso. Infelizmente, João continua uma obra que deveria ter finalizado. E quando eu digo isso, finalizado, não quer dizer que João deveria parar de pregar o evangelho, se aposentar, entre aspas, voltar para casa, enfim, não. O que eu quero dizer, irmãos, é que João Batista, estou falando de João Batista, ele deveria ter encerrado ali, naquele momento em que ele batiza o Senhor, o seu ministério como precursor e se sujeitado ao Senhor Jesus, seguindo o Senhor Jesus, inclusive levando os seus discípulos a se tornarem discípulos do Senhor. Mas infelizmente não é isso que nós vemos, irmãos. João, ele tinha uma boa teoria. O grande problema era a prática. Como eu vou ler alguns versículos e depois eu vou ler alguns trechos do Alimento Diário. Então, vamos começar, irmãos, em Atos 13. O capítulo 13 de Atos, versículo 25, faz parte do testemunho de Paulo em Antioquia. Então, quando Paulo vai falar sobre João Batista, veja o que ele diz. Versículo 25. Mas, ao completar João a sua carreira, veja, irmãos, eu vou ler de novo. Ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Quando acontece isso, essa cena em que João diz para Jesus: tu vens a mim e eu que deveria, para ser batizado, eu que deveria ser batizado por ti, eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias, quando o Senhor Jesus é batizado. Você notou a primeira frase desse versículo, versículo 25? Ao completar João a sua carreira. Quer dizer, nesse momento, irmãos, aquilo que João havia sido comissionado por Deus se encerrava.
João, não havia mais necessidade de haver um precursor, uma vez que o Senhor havia chegado e começado o seu ministério. João Batista tinha uma boa teoria, mas na prática, irmãos, ele não conseguiu deixar o protagonismo que ele tinha antes da vinda do Senhor. Talvez, irmãos, isso seja até algo inconsciente e nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? João Batista ele declarava para todos, ele, Jesus é o Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. Mas você percebe quando você vai lendo, eu vou ler alguns versículos, que o próprio João não seguia o Senhor Jesus como um discípulo. Ele continuava o seu ministério como um precursor de alguém que já havia chegado. É a mesma coisa que, suponha que você mande alguém te representar num compromisso, porque você vai chegar atrasado. E aí de repente você chega. Você chegou atrasado, mas você chegou. A partir do momento que você chega, não há mais necessidade de que a pessoa continue te representando nesse compromisso, uma vez que você chegou. Agora você toma as rédeas da situação. Com João Batista, irmão, deveria ter sido assim, mas ele não conseguiu, então ele seguiu o seu ministério. Só que o resultado, irmãos, e esse é o problema, porque nós achamos assim, não, todos podem servir a Deus de qualquer maneira, mas não é bem assim, irmãos. Esse não é o encabeçar de Cristo. Nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Nós precisamos servir ao Senhor da maneira do Senhor. Saul, por exemplo, ele achava isso. Eu sempre cito Saul, irmãos, porque é um personagem muito emblemático para nós. Ele achava isso. Ele achava, por exemplo, que não tinha problema ele oferecer os sacrifícios e não o sacerdote. Ele achou que estava tudo bem. Ele diz isso para Samuel. Ele falou assim, mas está aqui, ó, foi oferecido. Nós não deixamos de oferecer, não é? Os sacrifícios. Ele não entendia, irmãos, que Deus tem uma maneira. E as coisas devem, para serem encabeçadas por Cristo, elas têm que ser da maneira de Deus. Veja só, eu vou ler aqui na página 33, vai nos ajudar a entender como o ministério de João, a continuidade do ministério de João, se tornou algo concorrente com a obra do Senhor Jesus. Veja, página 33, segundo parágrafo. Vamos lá. No capítulo 3 de João, lemos, eu vou ler o capítulo 3 de João, versículos 22 a 24. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Jesus estava na região da Judéia com seus discípulos, onde batizava. Contudo, naquela mesma região, João Batista também estava fazendo uma obra paralela, e o povo concorria para lá. João Batista parecia não se importar em concorrer com a obra de Jesus ou atrapalhá-la, ou até mesmo distrair aqueles que buscavam o Messias. Ele já havia preparado o caminho do Senhor. Sua carreira já estava encerrada, logo não deveria continuar atuando. Ele mesmo disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Então esse seria o momento de ele se ocultar e seguir a Jesus. Essa situação é muito estranha, a ponto de Deus não se agradar dessa concorrência. Vou continuar lendo. No capítulo 3 de João, lemos mais, agora os versículos 25 a 28. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, esse é Jesus, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Sua resposta foi doutrinariamente correta. Contudo, se João era seu precursor, aparecendo Cristo, não deveria ter saído de cena?
E ele continuou dizendo, agora os versículos 29 a 30. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Seu discurso estava correto, mas sua conduta era totalmente diferente do discurso. Agora veja, irmãos, como aquela atitude de João, de certa forma, atrapalhava o Senhor. Veja só, no capítulo 4, versículos 1 e 2, nós lemos o seguinte: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. Veja, irmãos, o Senhor, ele não queria concorrência, ele não queria que as pessoas ficassem olhando para ele, para João Batista, e os colocassem em concorrência. Então o que ele fez? João está aqui, está batizando, então eu vou sair, eu vou para outro lugar, foi para Galiléia. Então aqui, irmãos, fica claro, veja, uma pessoa como João Batista não conseguiu, apesar de ter a teoria, não conseguiu, irmãos, deixar o protagonismo. Hoje, o que muitas vezes nós temos recebido, a palavra que nós temos recebido nós não precisamos ficar buscando, irmãos, nada para nós mesmos, sabe? Cargo, posição, essas coisas. Isso é uma busca tão vazia. O que nós precisamos é nos sujeitar ao Senhor, acompanhar a direção do Senhor, para que o Senhor nos use. Não é o nosso ministério que é importante. Às vezes a gente dá valor a isso. Se não for eu servindo nesse lugar, então o serviço não vai sair, o serviço não vai ficar bom. Não, nós não podemos pensar, irmãos, de nós mesmos, nem a quem e nem além. A quem é você pensar assim, não, eu não sirvo para nada, Deus não conta comigo. Esse é pensar a quem. Sim, se o Senhor colocou você no corpo, Ele conta com você. Mas também não podemos pensar além. O além é o quê? Eu sou muito bom nisso que eu faço. Se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Então perceba, irmãos, nós precisamos pensar nem além, nem a quem, mas precisamos pensar de acordo com aquilo que Deus nos dá. E como fazer, como viver dessa maneira? Aí eu vou encerrar lendo na página 34, o terceiro e o quarto parágrafo. Se quisermos ser confiáveis para com Deus, precisamos permitir que Sua palavra trabalhe em nós e Cristo habite em nosso coração, preenchendo os espaços vazios, pois ainda temos muitas partes sem realidade espiritual, cheias de elementos da velha criação. Somos enganados até mesmo pela parte boa de nossa alma. Não podemos confiar em nós mesmos. Quando imergimos na palavra, falando-a entre nós, uns com os outros, estamos buscando fazer habitar ricamente em nós a palavra de Cristo, instruindo-nos e admoestando-nos mutuamente. Dessa forma, seremos preenchidos pelo próprio Cristo. Pouco a pouco, todos aqueles elementos de nosso velho homem, incluindo a parte boa de nossa alma, são eliminados de nós, dando lugar a Cristo. Se você quer ser confiável para com Deus, esse é o único caminho. Ser detentores de grandes conhecimentos bíblicos não nos garante isso. Somente se deixarmos a palavra de Cristo habitar em nós, preenchendo nosso ser, Cristo poderá encabeçar-nos e então seremos confiáveis. Quer dizer, irmãos, veja, eu vou voltar no exemplo de João Batista. Ele muita sabedoria. Veja o exemplo que ele deu, exemplo falando da noiva. Ele sabia quem era o Senhor, ele sabia o aspecto do Senhor como Cordeiro de Deus, mas esse conhecimento não fez com que ele tivesse forças para deixar o protagonismo de lado e se sujeitar a ser mais um discípulo do Senhor. Perceba isso. Você vê que depois desse trecho de João, aqui do capítulo 3, João desaparece, mas vai ser mencionado novamente só na época da sua morte, quando ele perde a cabeça, quando ele é decapitado.
Esse exemplo de João Batista, irmãos, é um grande exemplo para nós aprendermos que para seguir o Senhor, eu não posso ser o protagonista. É exatamente o que João disse. Ele cresce, eu diminuo. Então, se eu ainda tomo a decisão, se eu escolho porque eu sou capacitado, porque eu sou responsável, enfim, pode correr o risco, irmão, de numa dessas escolhas eu atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, na minha casa, na minha família, na igreja, enfim. Por isso todos nós precisamos aprender. Vamos nos encher da palavra, nos encher, deixar Cristo habitar no nosso coração, falando a palavra entre nós, mergulhando na palavra. Quanto mais nós inculcarmos a palavra em nós, irmãos, fazemos com que ela penetre o nosso ser, não apenas fique na nossa mente, mas essa palavra que tem poder, né? A palavra de Deus, ela vai nos capacitar a fazer a obra de Deus. Não somos nós que somos capazes. Quem faz a obra de Deus é a palavra de Deus. Você pode ver em toda a Bíblia, sempre que a obra de Deus era feita por algum homem, era um homem debaixo da palavra de Deus. Esses dias, lendo a respeito da morte de Abraão em Gênesis 26, quando Abraão já havia morrido, a terra teve fome, e aí Isaac pensou, vou descer para o Egito, né? E não desceu para o Egito, ele foi até Gerar. E ali em Gerar, o Senhor apareceu para ele, não deixou que ele descesse ao Egito. E uma das coisas que o Senhor falou para Isaac foi, versículo 5, Gênesis 26, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então veja, irmãos, no final da vida, o que Abraão obteve? Obteve o testemunho do próprio Deus, de que ele tinha feito muita coisa. Veja, Abraão, o Senhor não falou que, Abraão, seu pai, olha, ele fez isso. Não, porque qual foi o testemunho que Abraão obteve? Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos. Porque no fim, irmãos, é isso o que importa para Deus. Não importa que você seja protagonista de algo, a primazia é de Cristo. Importa para nós obedecermos a palavra de Deus. É isso que vai nos levar ao galardão. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, queridos irmãos. Lembrar, nós estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o nosso Senhor.